Olá pessoal, trazendo aí mais um vídeo aí. Vamos falar hoje sobre referências gregas dentro do Novo Testamento e a gente vai começar falando sobre a caverna de Platão, né? A caverna de Platão, veja bem, as pessoas estão dentro da caverna e elas não sabem o que tem lá fora. Depois de muito tempo na caverna, elas acham que o mundo é aquela caverna, né? E elas não estão dispostas a sair até que um que está lá dentro da caverna sai da caverna, né? Conhece o mundo fora da caverna. E aí, quando ele volta, ele conta aquilo àqueles outros que estavam dentro da caverna e eles não acreditam no que há lá fora, né? E eles continuam dentro da favela. Enquanto existe o mundo lá fora, eles acham que o mundo é aquela caverna. Acho que eu falei favela. Então, a gente vê, né, que isso aí, se você pegar ali fariseus significa separados, né? Porque tem uma, como é que diz, uma categoria religiosa ali, um título religioso judaico com o nome de separados. Separados de quê? Né? Separados em relação aos cristãos, ao cristianismo, né? Separados de Cristo, separados da verdadeira religião, vamos dizer assim. E aí a gente vê aí essa questão dos chamados para fora, né? Que é eclésia, né? Que é o significado de igreja, se não me engano, tanto que tem o movimento aí hoje que reclama das religiões, né? Mas aí, né, como é que o cristianismo ia chegar aqui? Merece um vídeo só sobre os desigrejados, né? Os supostos auto-intitulados desigrejados, né? Aí a gente vai ter ali a questão do rico e do pobre, né? Tem a questão do rico e do pobre ali. A gente vai ter o rico, né? Que a gente vai pegar aquele trecho que o rico pergunta para Jesus: como eu faço para te seguir? Abandone tudo e siga-me, né? E aí vai ter essa passagem do rico, né? E o rico, é, Jesus vai falar que é para ele abandonar tudo e seguir ele. E a gente vai ter Sêneca falando o seguinte: é, é a atitude, não as circunstâncias, que devem ser avaliadas. Devemos investigar se o homem rico pode estar contente ao cair na pobreza, né? Aí você já vê aí a parábola do rico e do pobre. Do rico que doou tudo, né? Abandone tudo e siga-me, né? Aí você já vê aí a ideia, né? Que é basicamente a mesma ideia. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Logos, né? O Logos que é abordado por Platão, é abordado por Epicteto, se eu não me engano. E eles falam sobre o Logos, que para eles é a razão, né? A palavra. A palavra tem um significado, né? É o que dá razão à coisa. Então, o significado das coisas seria a razão. A razão, né, vai trazer a clareza, como é que eu vou dizer? A clareza das ideias, a ética, vai trazer a ética, vai trazer toda essa questão, né? Que aí a gente vê também o fato da religião, né, ter se tornado o primeiro julgamento, né? Primeiro lugar onde julgava as pessoas, primeira advocacia que tem nos gregos são a igreja que traz, né? Que tanto a gente vai ter o famoso a famosa penitenciária, né? Que seria as cadeias. Penitenciária, né? Pois é, né? Então, eu estava falando aí sobre o rico o rico, né? E agora vamos falar do pobre, né? A gente fala, na Bíblia vai ter alguns trechos que vai falar que vai ter o trecho da mulher lá com pouco dinheiro, né? Vai estar sempre dando valor à pobreza, né? E o próprio Sêneca vai dizer também que
próprio Sêneca vai dizer também que se o homem pobre pode estar contente ao cair na riqueza, né? O homem pobre pode estar contente ao cair na riqueza, o homem rico pode estar contente ao cair na pobreza. A gente vai ter lá aquela mulher lá que vai trazer o pouquinho que ela tem, que é muito, porque é muito para ela, era tudo que ela tinha, né? E a gente vai ter também, dentro dessa análise, né, o pobre que está satisfeito em ser pobre, que se sente rico em ser pobre, porque a graça é a riqueza do cristão, mesmo pobre. E a gente vai ter aquele famoso filósofo lá que está morando dentro de um barril, e aí vem o rei lá e pergunta para ele: ah, o que é que você quer? Eu quero que você saia da frente e me deixe o sol, deixe tomar o sol, né? E aí a gente vai ver também o fato de Cristo, né? Cristo é a luz que ilumina o mundo, Cristo tem o rosto como o sol, né? E aí você vê aquela metáfora, né? Você sente ali fazendo uma análise metafórica assim, tá vendo que tem a mesma ideia, né? Que a luz, né, para os gregos, né, também, não só para os gregos, várias religiões vão dizer isso, que o sol, a luz, traz, como é que diz, segurança, né? Traz segurança, porque a noite é imprevisível, você não sabe o que está lá na escuridão. Com a luz do dia, né, o sol, você vê as coisas, você entende. A gente vai encontrar a razão, né, que é a graça, né? A graça é tal como razão, né? A sabedoria divina, né? A gente vai ter a ideia de sermos filhos de Deus, né? Sem falar filhos de Deus, né? Por sermos filhos de Deus, todos somos, por ser filho de Deus, né? Todos temos uma divindade em si, né? E aí vai ter o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que habita em nós, né? Então você vê aí, né, que tem essa questão também, né, de todos termos a razão, né? E a razão é uma ideia universal, né? A razão. Questões filosóficas baseada, por exemplo, na justiça, né? Que a gente vai encontrar ali os filósofos dizendo que ser justo, os estoicos, né, vão dizer que ser justo é algo para consigo mesmo, né? Que nós devemos ter essa consciência, né, de não estar não está cometendo um erro, né? Porque se todo mundo fazer isso, vai todo mundo acabar se prejudicando, né? Os filósofos vão tratar dessa questão do autocontrole, né? E aí a gente entra nessa questão do amar o próximo como a si mesmo, né? Que é a questão de você pensar, se você fazer algo bem bom para alguém, e se alguém pensar o mesmo, isso é uma questão de razão, né? Uma questão de lógica. Se todo mundo for assim, vai dar tudo certo. Então a gente vê aí muitos ateus usar a filosofia, e a gente vê vários trechos da própria filosofia dentro do Novo Testamento, e aí eles vão dizer que aquilo ali é mentira, sendo que eles mesmos usam essas coisas tal como o estoicismo, né? Muito ateu defende a ideia estoica, que está inclusa na Bíblia, né? A gente vai ter aí o Filipenses 4, 11 e 12, né? Epicteto e Sêneca ali falando sobre serenidade, né? A gente vai ter Gálatas, né, falando sobre virtude estoica, sobre domínio e domínio pessoal, né? Em Atos a gente vai ter a poesia helenística, né, os estoicos ali em Atos. A gente vai ter o seguinte texto, por exemplo, Paulo em Romanos 5, 3, 5. Paulo vai dizer: e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, caráter,
e o caráter de esperança, né? Aí a gente vai ter em Epicteto e Sêneca dizendo: a ética estoica sustenta que a adversidade molda o caráter e a sabedoria. Aceitar o sofrimento, equanimidade é o caminho da excelência moral. Olha aí, pô, onde é que Paulo viu isso, cara? Paulo era um romano, né? Olha aí. Então, sim, tem citações dos próprios filósofos gregos dentro do próprio Novo Testamento, e é por isso que os judeus são tão assim, isso aí não tem aqui não, hein? Isso aí não tem aqui não, sendo que muitos judeus estudam os filósofos gregos, né? Hoje em dia quem não estuda, né? Quem não estuda sabe a base mesmo que como é que diz, por instinto, porque está incluso na sociedade, né? Então aí você vê vários argumentos de filósofos dentro do próprio cristianismo, cara. Isso aí é meio que inegável. Tá tudo lá, tá escrito. A gente vai ver a ideia do sacrifício também, né? A gente vê que a ideia moral de o que é melhor para todos, né? É melhor para o que é melhor para você, né? É melhor para todos, dentro do conceito de que se, se você precisa de segurança, né? Todos precisamos de segurança, e aí os filósofos vão falar sobre a moralidade, né? E todos precisamos de segurança. Os separados, né, que vai ter aí, são os judeus. Os judeus são os separados, não é necessariamente os fariseus, né? Não são os fariseus, são os judeus em si. Aqueles fariseus ali são o povo judeu, é o que eles pregam hoje em dia, né? E também tem a relação do domingo, né? O domingo, Dominus Day, o dia do sol, né? E aí a gente vai ver aquele rapaz que o filósofo que vive na rua, ele vai falar sobre o sol, né? Que ele só quer tomar o sol, né? E aí a gente vai ver Jesus Cristo sendo o sol, né? Tal como era Mitra, né? Que já estava ali. Se Mitra tem a mesma ideia de Cristo, e Cristo é cristão, Cristo, ele é, como é que eu vou dizer, semelhante a Mitra nos seus princípios, né? Então você vê que não teve ali muita resistência, cara. Não tem o que criticar se Cristo vai trazer a mesma ideia, se os gregos estavam falando da mesma coisa, né? E aí fica assim o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou fazer um comparativo entre os deuses gregos e o Novo Testamento.